graça e a paz, né, para quem eu não cumprimentei ainda. Confesso que, para quem é acostumado a pregar só nas quintas, né? Fiquei meio surpresa, mas glória a Deus. Estamos aqui para fazer o que Deus manda, né? Deus manda, o Pai manda e o Filho obedece, né? Então, quero convidar você já a abrir a sua palavra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler o verso 9 e 10. Eu acho que os louvores já falaram alguma coisa aqui conosco, e eu só vou complementar agora o que Deus tem para nós nessa noite. Mateus 6, 9 e 10 diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Essa foi a palavra que Deus deu, e como o Senhor revelou para mim, vai revelar para você também, nesta noite que o Senhor quer falar. A palavra Pai, ela tem vários significados. É um conjunto de atitudes e também de valores. Pai é a figura paternal de uma família. Na sociedade, um pai ele tem a função de amar, educar uma criança, dando resposta às suas necessidades mais básicas, para que ela se desenvolva fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Então, essa é a definição da palavra pai. Mas eu me lembro quando eu estava, se eu não me engano, na segunda ou na terceira série, tem muitos aqui que vão lembrar, mas tem muitos que não vão lembrar, que nós tínhamos uma cartilha, e essa cartilha, ela relatava ali como que vivia os homens na Idade da Pedra. E ali tinha o desenho de uma caverna, e o homem, todo peludo, barbudo, cabeludo, na época, né, da Idade da Pedra, o homem ele é responsável para sair, para caçar, para trazer o alimento para casa. E a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. E aquele homem, ele trazia o alimento. E quando chegava a noite, ele protegia a família dos animais, protegia ali a sua casa, o seu filho, a sua esposa. E Deus trouxe isso na minha memória hoje. Então, a figura do pai, desde a antiguidade, é aquele que assume a responsabilidade de cuidar dos filhos, né? E nesta noite eu vou falar sobre o Pai Nosso. Amém? O Pai Nosso é um modelo de oração usada por Jesus para ensinar como as pessoas devem se dirigir a Deus. Aqui em João 1, 12 e 13, diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus? Você crê nele? Você já recebeu ele em seu coração? Se ele é Senhor da sua vida, então significa que ele manda e você obedece. Se ele é Senhor da sua vida, significa que ele manda e você obedece. Nós vemos aqui em Colossenses 2,6 que diz assim: Como pais recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar na presença do Pai. Andar na presença do Senhor. Não é só dizer eu creio em Deus. Aliás, nos dias de hoje, tem muita gente falando que crê, sem ao menos saber nem o que é que estão falando. Agora é moda, né, ser de Deus. Você chega numa pessoa, você pergunta, não, eu creio. Você chega no outro, não, eu sou de Deus. Virou moda dizer eu creio. Virou moda dizer eu sou de Deus. Mas crer em Deus significa que Ele manda em você. Não é mais você que manda em si mesmo. Crer em Deus é Ele que manda em você. É o que diz o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Agora você não vive mais a sua vida. A partir do momento que você recebeu Ele no seu coração, a partir do momento que você creu nele, não é mais você que vive, é Ele que vive em você. E o que nós temos que fazer? Obedecer. Obedecer. Sabe por quê, irmãos? O Senhor já te conhecia. A palavra do Senhor diz que Ele já te conhecia mesmo antes de você ter entrado no ventre da tua mãe. Ele já te conhecia. Ele te formou. Ele te escolheu, Ele te separou e Ele te santificou. Para a glória do nome do Senhor. O nosso Pai, Ele é poderoso. O nosso Pai é misericordioso. O nosso Pai é justo. Ele é bondoso em tudo que Ele faz. E sabe de uma coisa? O Pai te protege do terror noturno. Tanta gente não consegue dormir à noite, com pesadelos, com insônia. Mas a gente não entende o que é que acontece no mundo espiritual, porque nós não temos acesso ao mundo espiritual. Mas nós sabemos que coisas acontecem. E o Pai te protege do terror noturno. Aleluias! Ele te protege da seta que voa de dia. Nós não estamos vendo, mas as coisas estão acontecendo. As setas estão vindo. E o Senhor está te protegendo, porque Ele é teu Pai. Não é assim que acontece com o Pai? O Pai não protege o filho? Não é verdade? O pai protege o teu filho de qualquer coisa. Se o filho está na escada, o pai vai lá. Filho, você vai cair, tenta segurar o filho. O pai protege. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, também te protege nesta noite. Em nome de Jesus. O pai também supre as tuas necessidades. Por que você está preocupado? Está preocupado por quê? Olha para trás. Quantas preocupações você teve lá atrás, mas o Senhor supriu cada uma delas no tempo certo e no momento certo, não é verdade? Aconteceu comigo. Quantas vezes eu fiquei preocupada, mas o Senhor, na hora certa, na hora dele, Ele vinha e Ele supria as necessidades. E continua suprindo. Qual que é a sua queixa? Qual é a parte que você não entendeu ainda? Ser filho é muito bom. É muito bom. Deuteronômio 32 diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto Ele é. Olha que tremendo, irmãos. Estou falando do teu papai. Estou falando do meu papai. Ele é a rocha. Ele é a nossa fortaleza. Nós podemos crer, confiar, se agarrar nele, segurar, ficar firme na presença dele. As suas obras são perfeitas. Tudo que o Pai faz é perfeito. É perfeito. E todos os seus caminhos são justos. Ele é a justiça. E eu estava preparando essa mensagem aqui, e eu estava ali, sabe, aquela coisa gostosa, quando você vai lendo, você vai recebendo. Bem que o Senhor falou, coma deste rolo, né? Coma, porque quanto mais você come, ali no começo ela é amarga como o fel, mas depois ela se torna doce como mel. Esta é a palavra de Deus. Enquanto eu estava ali preparando, e eu estava ali pensando, eu falei, meu Pai, que orgulho eu tenho de ser filha deste Pai maravilhoso. Que orgulho ser filha de Deus. Um Deus maravilhoso, um Pai majestoso, um Pai único, aquele que guarda as nossas vidas, aquele que cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida da sua família. Como é bom ser de Deus, como é bom ser chamado de filho. Aleluias, glória a Deus. Mas eu estava pesquisando e a Bíblia, ela me trouxe aqui 2 tipos de pai: o pai verdadeiro e o pai mentiroso. Preste atenção neste diálogo entre Jesus e os judeus. Vamos ler João 8:31. João 8:31. Olha o que diz a palavra de Deus.
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos... E eles responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E eu lhes estou dizendo que ouvi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, eles responderam. E disse Jesus: se vocês fossem filho de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me. Sei que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para você? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém? Então, nós temos dois tipos de pai. O pai que fala a verdade e o pai que é mentiroso. E se a pessoa não é filho daquele que fala a verdade, logo, ele é filho do mentiroso. Não tem, só tem esses dois caminhos, né? Quando nós estávamos ali na vigília, o pastor José, ele foi lá na frente e ele fez um apelo de quem quisesse aceitar Jesus, quem quisesse receber o Senhor no seu coração. E ele foi falando, ele chamou, não foi ninguém. Mas o Espírito Santo falou no meu espírito: mas tem pessoas aqui que ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador. E o inimigo, ele é mentiroso. Ele fala na mente das pessoas: você vai lá para quê? Vai passar vergonha? Vai não, você já crê. Você já crê já, ó. Você não lê a Bíblia? Você já crê. Talvez lê por ler, não entende nada. Mas ele é mentiroso. E o Espírito Santo falou para mim: tem pessoas aqui que não receberam ainda o Senhor. Eu até me lembrei que eu evangelizei uma moça que eu trabalhava com ela era minha superiora. E eu falei muito de Jesus para ela, a gente viajava muito, e ela era muito católica, e também já foi espírita. E eu falava de Jesus para ela, ela ria de mim, porque na época eu já era pastora, só que daí eu não estava exercendo ainda o tempo todo, né? E aí um dia, só que ela gostava de ouvir as palavras de Deus que eu falava para ela. E a palavra do Senhor diz que a palavra não volta vazia. E eu falava de Jesus, e ela batia o pé comigo. Ah, mas se tal coisa é assim, por que tal coisa é desse jeito? Aí eu ia buscar na Bíblia e eu trazia a resposta para ela. E ela ficava brava, porque não conseguia vencer, né? E teve um dia que ela teve um sonho, e ela falou assim para mim, aí eu lembrei até do sonho de Nabucodonosor, que daí Deus colocou ele para comer grama, né? Que ele foi, acho que é Nabucodonosor, acho que eu fiz uma confusão agora. E, enfim, aí ela olhou bem para mim e falou assim: você está querendo me convencer? Eu falei: eu? Aí comecei a ir. Falei: não. Falei: por que você está indo? Falei: porque não sou eu que convenço, é o Espírito Santo.
Aí tá, e foi passando o tempo, aí chegou um dia, eu estava trabalhando, trabalhava de promotora nos mercados, ficava, né, visitando os mercados. Um dia ela chegou lá para mim e ela falou assim, pelo amor de Deus, ela estava assim, pelo amor de Deus, eu preciso ir numa igreja, eu preciso ir numa igreja. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu preciso ir numa igreja, vamos na tua igreja, vamos lá numa igreja. E era dia de semana, o único lugar que tinha ali é o Espaço Esperança. E eu fui com ela lá no Espaço Esperança. Chegou lá, ouvimos a palavra, ela me liberou do trabalho, que era horário de trabalho. Falei, como que eu vou sair? Estou trabalhando. Ela falou, eu te libero. Me liberou, aí chegamos lá, ouvimos a palavra, e depois o pastor fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus no teu coração? Vem aqui na frente. Aí, e ela ali não ia, e eu intercedendo e orando por ela. Aí eu falei para ela assim, você já recebeu Jesus no teu coração? Sim, eu já recebi, bem assim. Aí o Espírito Santo me deu sabedoria, eu falei assim, tá, eu acredito que você recebeu, mas você já fez o ato profético de ir lá na frente, para que o mundo espiritual saiba que você está indo lá na frente, receber o Senhor? Ela falou, não. Eu falei, você quer que eu vá com você? Ela falou assim, então eu quero. E eu fui com ela. Chegou lá na frente, tinha mais gente com ela, pastor orando, e ela assim, com a mão aqui, com a cabeça baixada. Eu vi que o joelho dela ia e voltava. E eu intercedendo. Daqui a pouco ela ia baixando de novo e voltava. Sabe quando vai resistindo? E eu, Senhor, 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 daqui a pouco foi com tudo. Pum, caiu de joelho. Aí ela chorou. A gente se entregou. Se entregou. É isso que o Senhor quer, que a gente se entregue totalmente para Ele ser o teu Pai, para Ele ser o nosso Pai. Resumindo, hoje ela é uma pastora, recebeu um chamado de Deus, e o Senhor a chamou como uma pastora. E ela fala, hoje ela fala, né, que fui eu que induzi ela. Eu falei, não foi eu, filha, foi o Espírito Santo, Deus já tinha um chamado na tua vida, né? Então, Deus trabalha, irmãos. Nós precisamos ser desse Pai maravilhoso. Nós precisamos receber Ele no nosso coração, em nome de Jesus. Provérbios 30:5 diz assim, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Aleluias. Quando você diz Pai Nosso, você está confirmando que você é de Deus. E onde Ele está hoje? Onde está Deus? O que nós lemos ali? Pai Nosso, que estás nos céus. Né? O Salmo 115, 2 e 3 diz assim, por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O nosso Pai está no céu. Ah, mas Ele está sentado lá no trono dando ordens? Ele está lá no trono. A Bíblia não fala que Jesus está sentado no trono à direita do Pai? Ele está lá no trono. Mas Ele está no Japão, Ele está nos Estados Unidos, Ele está na tua casa, Ele está do teu ladinho, e Ele está dentro de você. Ele está em todo lugar, sabe por quê? Porque Ele é um Deus onipresente, Ele está aqui, Ele pode estar em todos os lugares. Ele está no céu, mas está aqui também. Aleluias! Ele é onipresente, glória a Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que já faziam 3 dias que Jesus havia morrido. E naquele mesmo dia, 2 discípulos, eles foram a um povoado. E eles estavam indo pelo caminho, conversando a respeito da morte de Jesus. Enquanto eles conversavam, aproximou-se um homem e começou a caminhar com eles. E foi perguntando, né? Sobre o que vocês estão discutindo, o que vocês estão falando. E a Bíblia diz que eles estavam muito tristes, porque eles tinham convicção de que Jesus, Ele ia trazer redenção a Israel. E eles foram ali comentando, você não está sabendo da história? O nosso mestre, né, mataram o nosso mestre, ele foi crucificado, foi morto. E nós estamos muito tristes, porque a gente estava na esperança dele ser o Redentor de Israel. E estava ali, conversando. Vamos ler Lucas 24, a partir do verso 28.
Vamos ver o que foi que aconteceu. Aqui no verso 28, diz que eles foram caminhando, e ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante. Então, Jesus passou, né, como quem ia à frente, né? Mas eles insistiram muito com ele, e disseram para ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase se findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E daí ele desapareceu da vista deles. Aí perguntaram um ao outro: não estavam queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que eram os discípulos, né? Os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Então, ali no momento que o pão foi partido, foi a hora que eles reconheceram que Jesus estava com eles. Agora eu pergunto: quantas vezes, quantas situações Jesus já não estava do nosso lado e nós não o reconhecemos? Quantas situações? Talvez aquele momento que você estava passando por uma dificuldade ou estava muito triste, uma pessoa que você nem conhecia chegou próximo de você e te acalmou, te acalentou, e depois você nunca mais viu aquela pessoa. Será que não era Jesus? Será que não era o Rei da Glória? Aleluias! Eu me lembro que uma vez, quando eu tinha um Uno, o meu carro quebrou ali na descida da Saúl Elquinde, e eu não tinha com quem falar, não tinha, de repente encostou um rapaz atrás de mim, um big de um carro de luxo, um carro vermelho, eu lembro que ele era vermelho, e um moço meio moreno, não muito alto, meio baixo. E ele me deu toda a assistência, e ele falou para mim: olha, acho que é a marcha, então você vai... Para onde você vai? Eu falei: eu estou indo aqui para a Zona Sul, né? Ele falou: então vamos fazer o seguinte, vai indo em primeira e segunda só, e eu vou te acompanhando até lá na frente. Aí eu ganhei confiança, né? Aí eu fui. Quando chegou ali depois da rodoviária, e ele atrás de mim, eu vendo no retrovisor ele atrás. Quando chegou próximo da rodoviária ali, quando eu olhei para trás, cadê? Não vi carro vermelho, não vi mais ninguém, sumiu. Era a presença de Deus, ou ele enviou o anjo dele para me ajudar. E a gente não reconhece, nossos olhos não é aberto. Foi o que aconteceu com esses homens. Os olhos deles só se abriram quando Jesus partiu o pão. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! O Pai está nos céus, mas Ele está com você também. Sabe, irmãos? Alega teu coração, não fique triste, não desanime, não desista. O Pai te vê, o Pai te protege, o Pai te sustenta. Aqui no versículo 32 de Lucas 24, ele diz assim: perguntaram ao outro: não estava queimando nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando Jesus chega, o nosso coração queima. Quando o Senhor está perto, o nosso coração queima. A gente sente a presença de Deus. A gente sente, porque vem, como diz a pastora, parece que vem um fogo de baixo para cima. É a presença de Deus. Alguém já sentiu isso? Aquilo queimando? E foi o que eles sentiram. Ainda perguntaram um ao outro: não estava queimando nosso coração? Ou será que era só o meu? Né? Ainda estava na dúvida. O coração deles queimava com a presença de Deus. Quando o Senhor se faz presente, o nosso coração também queima. A alegria vem, a paz vem. A gente se sente confortado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade do Pai? Aleluias.
que todos se salvem e cheguem à vida eterna. Esta é a vontade do Pai. Precisamos olhar para o Pai. O próprio Jesus disse: tende fé em Deus. Então nós precisamos olhar para o Pai. Não vamos olhar para o homem. O homem nos decepciona, o homem nos entristece, o homem nos abandona, mas o Senhor não. O Senhor diz: estarei contigo todos os dias, até o fim. Até o fim. Nós precisamos crer no Senhor. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. É isso que o Senhor diz. E sabe, irmãos, nós temos livre acesso. Por isso que eu falo, como é gostoso ser desse Pai maravilhoso. Porque se a gente peca, a gente tem livre acesso. A palavra fala que se nós confessarmos nosso pecado, nós temos um justo juiz que pode nos ouvir e nos perdoar. Só que também não pode ficar pecando, né? A gente peca, a gente vai lá, reconheceu que pecou, pede perdão e não faz mais. Foi o que o Senhor disse para aquele paralítico, né? Perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Ele é fiel e justo. Vocês não têm noção o tanto que o Pai te ama. Você não tem noção como é bom ser do Senhor. Nossa, cada coisa que o Senhor faz por nós. Só o fato dele ter enviado o filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim, por você, você quer mais? Você quer mais ainda? Vocês estão com medo? Está todo mundo assim. Mas é o meu jeito de pregar. Mas é maravilhoso ser do Senhor. É maravilhoso pertencer a esse reino maravilhoso do Pai. Em nome de Jesus. O Pai te chama nesta noite. Ele quer que você ande com Ele, Ele quer andar com você. Ele quer fazer teu coração queimar de alegria, de saúde, de paz, de bondade, de misericórdia, de perdão. O Senhor quer te abençoar cada vez mais. Ele quer te chamar de filho amado, filha amada. Aleluias. Foi o que Jesus disse: todo aquele que o Pai me der, que vier a mim, eu jamais lançarei fora, eu jamais rejeitarei. O Senhor não vai te rejeitar, irmãos. O inimigo, sim. Ele pode passar a mão na tua cabeça, querer ganhar você para ele, daqui a pouco ele só faz isso aqui, ó. Mas Deus não faz isso, porque Deus é amor. E a palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo. Então não precisa ter medo. É bom ser do Senhor Jesus. É bom ser do Pai. Amém? E Ele quer realizar a vontade dEle na sua vida. Aqui na terra e lá no céu também. O nosso diálogo precisa ser direto. E com a pessoa certa. O Pai, Ele não manda recado para ninguém. Vamos ser mais íntimos do Pai. Até porque, qual de vocês, se o seu filho lhe der pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Amém? O Senhor te ama.